Thiago, bom dia. Gostaria que tu avaliasse essa pré-temporada, como é que foram os dias de treinamento, como é que tu avalia o teu grupo que tu tem hoje em mãos, e se tu acredita que o Figueirense está preparado para, como disse o Henrique esse ano, figurar entre os protagonistas do campeonato. Bom dia. Olha, eu fiquei bem satisfeito pela a resposta dos atletas dentro do que a gente sempre imaginou, né, para o início de trabalho, tanto na parte de jogo, de aprender dentro do que a gente deseja, de como a gente quer jogar. Essa resposta foi bem legal e está sendo legal. Óbvio que é um processo. Se eu falar que a gente está pronto, né, isso realmente não está um processo para poder acontecer isso. Então a gente vem fazendo isso muito bem. A resposta para mim ela é um pouco surpreendente assim dentro dos treinamentos, na questão do entendimento deles, está mais rápido do que eu imaginava. Então isso vai nos trazendo confiança assim, para acreditar, né, nos nossos objetivos. Outras situações que eu sempre pontuo aqui de comportamento, de ambiente de trabalho, acho que isso é visível, né, quando você consegue olhar os treinos, né, quando vocês podem participar lá, saber que esse ambiente assim, né, a galera se sente bem de estar junto. Então para mim isso é muito importante para a gente poder representar muito bem o Figueirense. Então gostei bastante, né, do que foi feito. Óbvio que a gente tem expectativas e quando as coisas vão acontecendo bem, a expectativa ela cresce para que a gente comece a fazer já bem os jogos, né? Ganhar, jogar bem, isso para mim é o que eu procuro, mas de fato eu sei muito bem o processo, não me frustro rápido e também não me empolgo, porque sempre, né, dentro do processo vai ter oscilações, vai ter jogos que as coisas vão acontecer com mais facilidade, outros não, o resultado vem, às vezes não. E isso faz parte, né, da construção para alcançar o objetivo. Então a gente tem a sabedoria, a confiança, isso é legal. A sabedoria que, né, o primeiro jogo sempre é muito difícil e vai ser, não tem como, mas que a gente precisa se comportar muito bem, né, realizar tudo que vem sendo feito. Bom dia, Thiago. O Figueirense realizou 2 jogos treinos nessa pré-temporada e venceu ambos. Eu queria que tu avaliasse sobre esses jogos, sobre os comportamentos que tu viu da equipe dentro de campo com outros adversários, além dos jogadores que já estão no elenco. O grande objetivo nos jogos treino, por mais que tenha ideia de jogo, é da parte física, e isso é uma grande preocupação minha. A gente vai enfrentar um Joinville que tem um tempo já treinando e com vários amistosos a mais que a gente. Eu gosto, né, e particularmente quando eu cheguei aqui queria ter um tempo maior para ter mais amistosos, porque para mim é importante. Então não tive esse tempo, então esse já é um desafio já bem grande, porque eu não sei o quanto o time vai suportar o maior tempo possível, né, fazendo um jogo que a gente quer. Dentro dos amistosos foi muito bem feito, né, eu gosto muito de um jogo agressivo, de fazer isso, né, o tempo todo, de fazer o adversário não ter muito espaço. Isso é algo que a gente gosta, que a gente procura fazer, mas você tem que ter inteligência e saber o momento, principalmente desse início, de se comportar a ponto de aguentar o máximo possível, né, dentro de uma partida. Então, igual eu falei, a gente dentro dos amistosos conseguiu fazer muito bem esse jogo, ser protagonista dentro dos jogos treinos, né, buscando a vitória, buscando um gol, e é isso que eu acredito. Então dentro disso foi muito bem feito. Eu espero que a gente possa já, né, nesse primeiro jogo fazer isso com qualidade. Bom dia, Thiago. Falando de adversário, assim, né, estreia é sempre difícil porque não tem jogos prévios para analisar, né? Apesar do Emerson Maria, o técnico do Joinville, a gente conhecer o estilo de jogo dele. Qual que tu acha que é a maior dificuldade dessa estreia? Se é encontrar um time novo do adversário, que ainda não jogou, não tem muito que analisar, entre aspas, ou é outra questão, como tu disse para os colegas aqui, da preparação física do teu próprio time? São muitos desafios nesse começo. O Emerson eu conheço e para mim é um grande treinador, muito organizado. Já sei que vai ser difícil lá. Os times dele, ele é um cara muito detalhista. Então, né, a gente já conhece um pouco do trabalho. Então isso é bom porque, né, você sabe um pouquinho o que ele vai fazer. Porém, você falou, com jogadores novos, que às vezes não tem informação, tudo isso dificulta sim ter uma leitura. E aí a ideia é que a gente consiga, talvez, nesse primeiro momento, fazer o nosso jogo. Sobressair a falta de informação do adversário, né, no encaixe, numa situação. A parte física, então, já comentei. Mas tem para mim uma situação ainda
que, né, dentro da minha experiência, sempre acontece que é a ansiedade. Ansiedade de querer fazer o primeiro jogo, você costuma acelerar a bola que não começa a errar, e isso vai acontecer. É algo que a gente se repete em todos os lugares. Meu papel é tentar deixar eles o mais tranquilo possível, né, para poder fazer o que a gente vem treinando, mas de fato isso acontece, que é normal. Todo mundo sente, eu particularmente estou ansioso também para fazer o jogo, mas eu não vou jogar, estou lá fora, né? Então, tudo isso faz parte ali, né, passa na cabeça dos meninos, e o papel nosso é poder tranquilizar o máximo possível, o mais rápido possível, para a gente entrar no jogo, né, tirar essa ansiedade, a gente ser equilibrado, saber o que está fazendo e fazer o jogo com qualidade. Thiago, você dividiu o último mês com a pré-temporada aqui e também com o curso da CBF, né? Queria que tu falasse como é que foi lá, deu para trazer ideias novas para aplicar no teu time, se tinha algum outro treinador do próprio campeonato catarinense lá, se trocou alguma figurinha já. Na verdade, eu fiz 2 vezes o curso da CBF, 3 vezes, né? 2 vezes eu fiz com um rival nosso, que é o Dalpozo. Eu tenho amizade com ele e toda vez lá no curso, tudo que eu ia fazer lá, apresentar um trabalho, eu apresentava Figueirense contra Chapecoense. Fazia eu ganhando dele e ele fazia também, então foi bem bacana, né? Faz parte ali, tem a rivalidade, mas, né, a gente é amigo e tem um profissionalismo ali. O curso realmente para mim sempre foi importante e mais uma vez foi. Eu falo que acho que todo mundo tem que aprender. Então eu tenho convicções do que eu faço e como eu faço, porém se aparece algo melhor eu preciso fazer, eu preciso mudar, não tem um porquê não mudar. Eu não vou ficar preso nas minhas convicções se tem algo melhor. Então quando você vai no curso, começa a ver outras situações, começo a trazer dentro para a minha realidade, né, dentro da ideia de jogo minha, e naturalmente isso faz diferença. Então com certeza foi algo fundamental, era algo que eu precisava, né, terminar, a última licença que eu necessitava para poder tá evoluindo também, né, e tendo a credencial para poder disputar os campeonatos, enfim, dentro da minha profissão. Então foi muito importante. Óbvio que eu fiquei, né, uma primeira semana fora aqui, isso dói, você acompanhar os treinos lá de longe, mas tem, né, a minha comissão também que eu confio, então foi muito legal. Falo que a cada ano eu preciso ser melhor, né, talvez o que eu fiz no começo, né, do ano passado não pode ser a mesma coisa no Figueirense, tem que ser melhor. Então acho que essa situação de aprender, de procurar conhecimento sempre é muito importante. Bom dia, Thiago. Considerando que tu esperava que o time tivesse fisicamente, entendimento de ideias lá no início da pré-temporada, e considerando como ele está hoje, ele está à frente, está dentro do que se esperava, está um pouquinho abaixo? Igual eu falei, eu acho que foi melhor do que eu imaginava, tá? Todo esse processo, tanto físico, tanto de entendimento da ideia de jogo. Por isso talvez gera uma expectativa, porque quem viu os amistosos, acompanha o treino, vê que as coisas vêm acontecendo muito bem, e essa expectativa é de todos, né, da gente fazer, não só ganhar os jogos, mas fazer um jogo de qualidade, tá? Então, como eu falei, tô bem satisfeito. Óbvio que nada vai ser bonito, eu queria ganhar todos os jogos e vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu quero ganhar a estreia, mas tem adversário, tem pessoas que trabalham lá também, e por isso gera dificuldade, sempre vai ser difícil. Então, mas eu tô satisfeito com tudo e tô confiante para essa estreia. Você falou que tá ansioso, né, para esse primeiro jogo. Qual é a expectativa desse Figueirense dentro de campo para esse primeiro jogo? O que a gente pode esperar para além, né, de uma possível campeonato? É algo que eu acredito que a gente tem que jogar em todos os lugares da mesma maneira. Então, vocês vão ver o Figueirense que vai jogar fora para ganhar. Eu falo para ganhar com atitude, né? Querendo buscar o gol, querendo pressionar o adversário, são coisas que eu acredito no futebol que precisa ser feito. Naturalmente, quando a gente faz isso bem, consegue ser melhor que o adversário, você tem mais chance de ganhar. Às vezes o futebol machuca porque às vezes você consegue ser superior e às vezes acontece levar um gol, perder um jogo, mas eu acredito que quanto mais vezes, né, mais jogos você for melhor que o adversário, sempre você está mais perto de vencer o jogo. Então, quando a gente busca a vitória, ganhar jogos, mas eu gosto do rendimento, acho que o rendimento anda junto com isso. Então, eu acredito que vocês vão ver isso, um time que quer vencer e que vai lutar muito para isso, para representar muito bem o Figueirense. Eu acho que é o que todo mundo deseja ver, né, aqui dentro, para que a gente possa de fato alcançar os objetivos que todo mundo vem falando, que todo mundo almeja, mas não é fácil, nunca vai ser.
A gente precisa de todo mundo, né? Quando eu falo todo mundo muito bem direcionado e acreditando no trabalho, com a torcida, tudo isso faz diferença, né, numa situação final ali, porque eu acredito que quando todo mundo está alinhado, as coisas acontecem com mais facilidade. Então, o primeiro papel é a gente fazer bem o nosso jogo para que todo mundo goste e que a torcida venha com a gente. Então, não é esperar a torcida vir, a torcida precisa olhar para a gente e falar, opa, esses caras estão representando muito bem o Figueirense e eles merecem o apoio nosso. Então é isso que a gente vai buscar fazer a cada jogo. Thiago, nessa pré-temporada você tem alguns garotos da base também treinando como profissional, né? Teve até o Dedé que assinou o primeiro contrato na última semana. Queria que tu falasse um pouco mais da importância desses meninos já estarem integrados ao elenco profissional, também a importância dessa mescla de juventude com experiência, né? Você tem o Camilo, por exemplo, tem o Lígia que chegou agora também. Quanto que isso é bom, é fundamental para um campeonato tão equilibrado como o Campeonato Catarinense? Primeiro, o clube é fundamental, né? O clube sobreviver, poder investir na base e naturalmente ter esses jogadores profissionais trazendo retorno. O Figueirense sempre foi referência nisso, né? Então é algo que a gente acredita que pode ajudar também. Eu não vejo os jogadores, talvez no primeiro momento sim, mas depois como jogador da base, jogador mais velho, todos são atletas meus e têm as mesmas informações e as mesmas cobranças. Eu não vou diferenciar ninguém, independente, né, do que já fez, da idade que já tem, porque eu acho que é assim que funciona da melhor maneira possível. Mas de fato a mescla para mim é fundamental ali. Você ter os atletas mais experientes, alguns no auge da carreira, que eu falo, né, da parte física também, de experiência também, nos 30, 31 anos ali. A juventude, que é o que vai te dar energia o tempo todo. E isso para mim talvez seja a fórmula perfeita, tá? Eu acredito realmente nisso. Óbvio que o futebol não é uma conta exata, mas acho que isso é o caminho, sim, porque, né, você ter diferentes momentos, né, faz você ser um grupo mais forte. Então eu acredito muito, gostei bastante do que foi feito nessa situação aqui no Figueirense, nessa montagem, nessa questão de perfil, né, da idade, e era correta, sabe? Tudo no caminho bem feito para poder de fato conquistar esses objetivos. Thiago, ainda sobre a mescla desse elenco do Figueirense, eu gostaria de saber sobre como vem sendo a disputa de posições de jogadores que têm essa diferença bem grande de idade. Como, por exemplo, o camisa 10 do Figueirense na última temporada era o Camilo, e nessa temporada o outro camisa 10 que a gente tem no elenco é o Gabriel Santiago. Queria que você falasse um pouco sobre essa disputa de posição, como vem sendo a troca entre esses jogadores, como está sendo o seu vestiário com eles. Os jogadores, a gente vai falar os mais velhos, né? Eles foram escolhidos por dedo mesmo, sabe? São atletas com perfil, além de bons jogadores, com liderança e com bons comportamentos. E eles têm algumas responsabilidades, talvez, acima dos outros aqui dentro do clube. E eu, né, como comando eles, passei isso para eles. Então eles têm, talvez, a obrigação de cuidar do seu companheiro da posição. Então aí a gente começa já a criar algo legal, sabe? Independente de quem está jogando. Não é porque o cara mais velho vai jogar, não, sabe? Isso não tem nada a ver, mas esses jogadores têm algumas responsabilidades para mim, tanto no ambiente, tanto na cara assim, do elenco, para poder direcionar todo mundo. E isso está sendo bem feito por eles, sabe? Está sendo bem legal. A gente faz, eu acredito muito nisso, um trabalho de informação da mesma maneira para todos. Então eu te garanto que vocês vão ver, talvez é um pouquinho fora do normal, a gente não vai ter 11, eu vou ter um time inteiro, eu vou rodar o time, eu vou pôr todo mundo para jogar. É uma maneira, na minha opinião, de tirar tudo deles. Então agora um lateral tá bem, eu vou pôr o outro, porque eu quero que o outro jogue também, eu quero que eles briguem entre eles, mas sempre vendo o melhor pro Figueirense. Criar essas disputas para mim é bem importante, não quero deixar ninguém acomodado, eu quero, né, gerar disputa aqui entre nós para que a gente possa ser mais forte quando for disputar com os adversários. Então, hoje eu te garanto que qualquer um que eu pôr ali já sabe que, né, que a gente vem treinando dentro desse início. Todo mundo está preparado da melhor forma possível. Alguns se destacam um pouco mais, alguns estão no processo ainda de crescimento, de condicionamento. Então, as minhas primeiras escolhas vai muito disso também, da parte física, com um time um pouquinho mais competitivo nesse momento. Então, né, acho que é importante nesse primeiro jogo. Talvez eu não estou colocando, estou tirando alguns que poderiam estar jogando, que tem algumas coisas melhores, mas pensando nessa parte física, é o melhor momento para mim.
Então eu sempre faço isso na questão de estratégia, de jogo, cada jogo tem uma história, eu vou usar eles com a característica deles, cada um para mim me dá alguma coisa, eu preciso fazer isso bem. Então, quando a gente fala em equipe, tudo isso para mim envolve, sabe, no meu pensamento, nas minhas escolhas, de poder usar cada um da melhor maneira possível, para a gente sempre estar bem preparado. Thiago, a gente no dia a dia, que vai lá no CD, no Scarpelli, a gente notou, né? Na verdade, uma curiosidade que eu quero saber, da tua comissão técnica, tu já respondeu aqui, tem total confiança na pergunta do Howie, que a tua comissão tem o Gustavo, que veio contigo, o Bruno Gonçalo e o Carpegiani. Então, são 3 auxiliares e um técnico. Como é que é essa metodologia que tu está implementando aqui no Figueirense, essa gestão da comissão técnica? Na verdade, todo lugar que você chega hoje tem as pessoas, os profissionais da casa que eles falam. E eu já fui em algum momento quando iniciei. O que eu mais queria era trabalhar, era participar, era aprender, era fazer. E sempre, cada um pensa de um jeito, óbvio, e eu respeito isso, mas sempre teve uma restrição com esses profissionais. E eu sou um cara muito tranquilo nisso. Eu quero usar todos, acho que todos tem algum, a gente consegue fazer eles nos ajudar bastante. Além de estrutura de um clube, aqui começou a melhorar, vocês viram o CT lá, mas tem a estrutura de pessoas também que é importante. Não adianta você ter uma estrutura e não ter pessoas para poder fazer tudo isso. Então, quando tem esses profissionais aqui, eu preciso saber usá-los da melhor maneira possível. Então, todos eles têm responsabilidade dentro do processo, Isso eu acredito que faz todo mundo se sentir bem, se sentir dentro do trabalho. E não só no campo, a gente pede harmonia, mas fora também. Então, tudo faz parte de um processo também de gestão, de crescimento, de grupo, de ser um ambiente muito, muito legal de trabalhar. Então, todo lugar que a gente passa, eu tento usar todos ali da melhor maneira possível, dar a confiança também necessária, porque eles nos ajudam bastante. Se eu não me engano, na nossa primeira conversa, o regulamento do Catarinense classificavam só 4. Mudou, voltou para 8. E tu acha que isso dá uma margem para errar um pouquinho mais na primeira fase, de 12 classificar 8 em vez de 4? Te dá uma chance de testar um pouquinho mais assim nessa primeira fase? Teoricamente sim, porque você pode classificar ali talvez um pouquinho antes da hora, e poder criar essas situações, com mais facilidade. E eu, de fato, já faço, já sabe, é algo que é meu, mas não por só testar, porque eu falei pra você, eu acredito realmente que isso é bom, que faz gerar disputa, que faz todo mundo buscar ser melhor. Tem os riscos que eu falo, não é que eu vou mudar um time de um jogo para outro todo, mas peças pontuais eu costumo fazer. E quando dá errado, às vezes eu tenho que escutar alguma coisa, mas é algo que eu acredito, E quando dá certo, tá tudo certo e eu vou continuar fazendo porque eu realmente acredito nisso. Agora, eu realmente acho que essa forma talvez pode facilitar isso em algum momento, de fazer isso com mais tranquilidade, realmente. Mas, enfim, a ideia é sempre ganhar, tá? Então eu não vou estar fazendo uma vez isso por fazer, sabe? Eu tenho um objetivo dentro, eu não vou ficar trocando atleta e dando oportunidade se o atleta não está preparado e se não está bem. Então, se eu estou vendo que tem condições, ele vai estar lá dentro, independente da forma do campeonato, independente de como sejam assim, os jogos. Voltando um pouquinho para o jogo, a estreia vai ser contra o Joinville, um time que o Fluminense tem 18 títulos, o Joinville tem 12, tem uma certa rivalidade entre as equipes. Como que isso pode influenciar aí na cabeça dos jogadores? Como que está cuidando disso aí por essa campo, essa certa rivalidade que tem entre as equipes, que são duas das maiores do estado? O campeonato aqui ele é bem legal por isso, porque todos os jogos têm bastante rivalidade e isso faz o campeonato ser forte. Eu particularmente acho que o campeonato também é muito forte na parte de treinadores, então eu conheço alguns e isso também faz tudo ser mais difícil. E é natural, como eu falei, o primeiro jogo, ansiedade, tudo isso vai entrar em campo, a gente tem que ter o equilíbrio necessário para poder, o mais rápido possível entrar no jogo, poder fazer muito bem. Então, esses jogos são importantes, a gente tem que mostrar muito bem a nossa vontade, o nosso desejo, a cada jogo, independente contra quem for. Nossa, estava distraído com esse
barulho. Lógico que o objetivo de todos os jogos é ganhar. E qual que é a importância hoje do Figueirense, né, de já começar o Campeonato Catarinense com esses 3 pontos para a moral, né, dessa equipe que vai estrear bem? Eu acho que a vitória na estreia te traz muita confiança realmente. Então a busca por ela é muito grande, o desejo é muito grande, porque faz parte de um processo de identidade do elenco, sabe? De identidade com o clube, com a torcida, vitórias, vencer jogos. Então a gente está aqui, né? Como eu falei, nada é fácil, vai oscilar em algum momento. Eu espero que não, espero que a gente só ganhe, essa é a minha esperança, mas eu sei que não é tão fácil assim. Mas eu acho que é muito importante sempre vencer, né? Estamos no alto rendimento do futebol, para você sobreviver você tem que estar vencendo os jogos, então não tem outro caminho, sabe? Tem várias desculpas que eu posso dar aqui, tipo se a gente perder porque não tive tempo, mas eu não gosto de usar não, eu preciso arrumar a solução para que a gente sempre vença e isso é o meu trabalho, é isso que eu me cobro. Eu espero muito poder vencer nesse primeiro jogo. Ô, Thiago, o Figueirense nem jogou ainda oficialmente, né? E existe uma expectativa alta no torcedor que a gente não percebeu nas últimas temporadas. O torcedor está realmente esperançoso de uma boa competição, de uma boa participação. Mesmo sendo num sábado à tarde, uma primeira rodada do Campeonato Catarinense em pleno verão em Florianópolis, há uma expectativa também de bom número de torcedores do Figueirense lá em Joinville. Que recado pode mandar para esse torcedor, para essa galera que está nessa expectativa, né, de um bom começo de temporada do Figueirense? Olha, eu sempre falo que eu gosto muito de representar o clube e eu represento trabalhando bastante e me esforçando ao máximo, e é isso que vai acontecer dentro de campo. Tenho certeza que os atletas vão entregar tudo para que o Figueirense vença e que o torcedor tenha orgulho, né? Então esse é o caminho nosso, é isso que a gente vai fazer, igual eu falei, a gente vai fazer a nossa parte para que eles estejam aqui, né? Não acho que é o contrário, a torcida sempre vai estar aqui do Figueirense, independente de quem estiver aqui no meu lugar, ou os jogadores, mas eu acho que a responsabilidade é nossa de fazer bem lá dentro de campo, para que o torcedor venha mais e que seja maior cada dia, né, dentro aqui do nosso campo. Então essa é a promessa, que a gente vai se dedicar ao máximo, e vocês vão ver todos isso nos jogos. Essa dedicação ela vai acontecer, e eu espero que isso seja fundamental para que a gente possa ganhar os jogos e que o torcedor possa estar do nosso lado.